Fala galera do canal Racionaliza, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora nós estamos falando sobre geometria analítica e vamos falar sobre o ponto médio. Vai ser uma aula bem curtinha porque é muito fácil, muito simples. Nós estamos na aula 4, então se você não viu as outras aulas, então procura aqui no canal, vai aparecer aqui em cima ou no final do vídeo. E também tem todas as aulas no canal que vocês quiserem aprender, não só sobre geometria analítica, mas também já tem sobre determinantes, sobre sistemas lineares, teoria dos conjuntos e várias outras coisas que nós estamos fazendo aqui no canal também, tá bom? Então a aula de hoje ela vai ser bem fácil, bem curta, porque esse assunto, essa parte do assunto de ponto médio, é uma das partes mais simples que a geometria analítica vai ter nela, tá bom? Então vamos lá, sem delongas. Digamos que você tenha esse ponto daqui, ó, o ponto A, e você tenha o ponto B. E entre eles, claro, você vai ter... deixa eu trocar aqui para marcar texto. E entre eles você vai ter esse segmento daqui, ó, esse segmento todo em amarelo. E se você pensar, qual será a medida ou a coordenada do ponto que vai dividir esse segmento exatamente em duas partes iguais, sem nem ir para mais para um, nem para o outro. Então, você tem dois pontos, A e B, e você quer encontrar o ponto médio, o ponto que divide esse segmento exatamente no meio. Como é que a gente vai fazer? E simplesmente é o seguinte, ó, as coordenadas do ponto médio, que é esse ponto que vai dividir esse segmento em dois, vai ser nada mais, nada menos do que a média. Deixa eu ver se está em vermelho aqui. Vai ser a média. Lembrando, tá, gente? Eu estou escrevendo no mouse. Por isso que tá horrível assim. Aritmética. Vai ser a média aritmética das coordenadas do ponto A e do ponto B, que são as extremidades. Mas como assim a média aritmética? Ó, você vai separar os x e você vai separar os y. Então, o que é que você vai pegar? Você vai pegar x do A mais x do B e dividir isso por 2, porque é uma média aritmética. Eu tenho dois itens somando, então eu vou dividir por 2 pela quantidade. X de A mais x de B dividido por 2, você vai encontrar o x do ponto médio. Aí a mesma coisa você vai fazer para o y. Soma o y do A mais o y do B. Pega isso aqui e divide por 2 também. Aí você vai encontrar o y do ponto médio. Achou esses dois? Você já tem as coordenadas do ponto que vai dividir isso aí em 2. Muito simples, né? Muito tranquilo. Então vamos para exemplo, porque é tão simples que não tem nada mais o que falar. É só fazer a média aritmética das coordenadas. Primeiro da de x, depois da de y. E aqui tem o seguinte, ó. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, o segmento AB está em preto. As coordenadas de A são o quê? Ó, o A, o x é 1 positivo, o y é menos 1. Certo? Essas são as coordenadas do A. Do B, o x é 4 positivo e o y é menos 5. Ok? Então, isso aqui vai ser o A, as coordenadas do ponto A. Isso aqui vai ser as coordenadas do ponto B. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer a média aritmética dos pontos. Então, para descobrir o x médio, a gente faz, ó, 1 mais 4. E aí vai aparecer aqui, ó, 1 mais 4 dividido por 2. 1 mais 4 é 5, dividido por 2, isso aqui vai dar 5 sobre 2, ou 2,5, para quem gostar de números decimais. Certo? Achamos o x médio. Simplesmente isso. E agora o y médio a gente vai fazer, ó, menos 1 mais o menos 5 e dividir por 2. Menos 1 mais o menos 5 dividido por 2. Ó. Mais com menos vai ficar menos, então na verdade fica menos 1 menos 5,
menos 6, tá? Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, o ponto médio, esse daqui vai ter coordenadas 5 sobre 2 e o menos 3. Essas são as coordenadas do ponto médio. Então, ele teria mais ou menos aqui, ó. Se aqui é a distância do 1, acho que 2, 3 e o 4. Então, 2,5 ele estaria aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo descer ele o mais retinho possível. Ó, 2,5 aqui e o menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ficou quase mais ou menos o mesmo tamanho, ó. E o menos 3 aqui, ó. Ó, ficou quase perfeito. E o ponto médio vai estar exatamente aqui. Ok? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: cuidado com a regra de sinal. Então, a média é sempre somando. Então, é um mais outro, mais outro, mais outro e divide pela quantidade. Mas cuidado quando você for trabalhar com números negativos, porque tem a regra de sinal. Como aqui, ó. Aqui entrou a regra de sinal. Se por acaso aqui eu não tivesse colocado a regra de sinal e tivesse colocado só menos 1 mais 5, ficaria quanto? Menos 1 mais 5 é 4, certo? Então, o x seria 2,5, só que o y estaria lá em cima aqui, ó. Isso daqui não seria o ponto médio, tá bom? Então, muito cuidado na hora dos sinais, porque se trocar os sinais, você troca o resultado de tudo, tá bom? E vamos para mais um exemplo aqui. Chegando nesse exemplo, nós temos o seguinte: dado um segmento de reta AB, cuja as extremidades estão nas coordenadas A, 1 e 3, e B, menos 5, 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? E aqui nós temos as alternativas: menos 1,5 e menos 2, menos 2 e menos 1,5, 2 e 1,5, 1,5 e 2, e 2,5 e menos 1, certo? Olhando as alternativas, você já dá para saber que vai ser 1, 1,5 e o outro vai ser 2, tá? É o que mais aparece. Agora, nós temos que descobrir se é positivo ou negativo e quem é que vai ser o x e quem é que vai ser o y, porque essa ordem, ela altera também, tá bom? Então, o que é que a gente tem que fazer? Média aritmética dos elementos, ó. Esse mais esse dividido por 2 e... deixa eu trocar aqui. E esse mais esse dividido por 2. Simplesmente isso. Então, vamos lá para o primeiro. Primeiro nós temos o x médio vai ser 1 do A, que é o x do A, mais o menos 5 do B, tá? Aqui eu já fiz a regra de sinal, ó, mais o menos 5, ó. Já fiz a regra de sinal, mais com menos dá esse menos daqui. Dividido por 2. Então, 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Opa! Se o x é menos 2, então eu já tenho aqui e só. Como só tem esse daqui, como x sendo menos 2, e eu já sei que isso daqui é de certeza, então nós já temos que a resposta é a letra B. Simplesmente isso, bem fácil, né? Com um sinal nós já matamos a questão. Agora vamos conferir o y. E o y vai ser quem? Vai ser o 3 mais o menos 6, que eu também já fiz a regra de sinal, ó, mais o menos 6 daqui, mais com menos vai virar esse menos. Então, 3 menos 6 dá menos 2. Menos 3, quer dizer, e menos 3 dividido por 2 vai dar menos 1,5, confirmando que aqui é a letra B também. Então, é muito simples, galera, muito tranquilo de achar o ponto médio de um sistema, de um segmento. É só você saber as coordenadas das extremidades e faz a média aritmética entre eles, tá bom? Então, galera, a aula de hoje foi essa, bem rápido, bem simples, bem fácil. Façam os exercícios, vou sempre estar postando outros assuntos, outros exercícios também.
Mas vocês veem que esse assunto é muito fácil, não tem mistério na geometria analítica. É só um nome feio, mas o assunto é muito bonito, muito fácil e muito tranquilo, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.